Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, né? Empate frustrante ontem contra o Internacional, né? Corinthians 2, Internacional de Porto Alegre também 2. Estive na Neoquímica Arena ontem, eu não consegui gravar ontem o vídeo pós-jogo, que eu... Cara, tava triste, tá ligado? Magoado, frustrado com a partida, mano. Só um desabafo mesmo, tá, pessoal? Tem alguns jogos específicos, né? Que o jeito que o jogo é e tal te marca, assim, né? Te machuca como torcedor, né? Ontem, pra mim, foi um daqueles dias, tá ligado? E até pela reação do estádio no final do jogo, eu me identifiquei muito, né? Muitas partidas do Corinthians, quando o time joga bem, ou mesmo que perca e tal, a gente aplaude, né, no final da partida, pela raça dada ali dos jogadores e tal, né? Ou quando o time joga muito mal, no final do jogo tem cobranças fortíssimas, né? Enfim, ontem quando acabou a partida, eu não soube o que fazer, tá ligado, mano? Fiquei sentado assim durante uns 10, 15 minutos ali na arquibancada, né? Tipo, porque deixou empatar um jogo que a gente foi muito melhor. Não faltou raça do Corinthians, exceto no primeiro tempo ali que teve um momento que a gente vai falar aqui no vídeo, né? Não é nem pela questão do tipo, estou conformado, vamos ser rebaixados, também não é isso. Se você for fazer uma projeção realista do campeonato, o Corinthians ainda falta vencer 4 jogos, mais ou menos, e o Inter não era um desses times, né? Factualmente seria empate mesmo, mas o Corinthians produziu o suficiente para vencer o jogo, né? Vencer por 3-1 do que empatar, né? Por 2-2, né, família? E... Enfim, doloroso, tá ligado? Doeu muito, tá ligado, mano? O jeito que foi ontem. Ontem foi um dia difícil, mano. Um dia assim que você perde um pouco... Você não perde, né? Na verdade, sua alma fica bastante machucada, cara. Fica bastante machucada. Foi a forma como eu me senti... me senti ontem, assim, bem depressivo, tá ligado, mano? Porque quando perde o jogo ou joga mal, cara, é fácil você xingar lá e tal, meter o pau em todo mundo, mas quando você não consegue saber exatamente qual que foi a falha, a gente vai apontar aqui alguns elementos disso, que podem ser o vilão da partida, né? É duro, tá ligado, mano? Às vezes é mais fácil você viver a vida com alguns culpados, né? Quando você pede e você tem o que você pediu, do tipo, quero que meu time tenha raça, eu quero que meu time vá até o final, né? E mesmo que perder, eu quero que saia deixando tudo que tem. Mas você tá pronto pra isso, tá ligado, mano? Dói muito no final. É que nem Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil de 22, tá ligado? A forma como a gente perdeu aquele campeonato, sem culpados, tá ligado, mano? Tudo bem, tem o Fagner porque perdeu o pênalti e tal, né? O Matheus Vital também. Mas é diferente, cara. É diferente, é uma dor que não passa rápido, tá ligado? É um jogo... É o sentimento que eu tô do jogo de ontem, tá ligado? Agora vai estar parada a FIFA também, você vai ficar remoendo esse jogo. Eu, pelo menos, né? Gostaria de não fazer esse tipo de coisa, mas eu sou o tipo de torcedor que fico pensando muito nessas coisas, né? Vamos lá. O Ramon Dias foi a campo ontem no 4-3-1-2, né? Que ele gosta muito. Tivemos o Hugo Souza de titular, lateral direito Mateuzinho, a dupla de zagueiros contou com o Gustavo Henrique e Kaká. E na lateral esquerda o Matheus Bidu. O Ramalho estava suspenso, né? Aí contou com o trio de volantes, né? O Martinez na cabeça da área, o Carrilho pela direita, o Breno Bidon pela esquerda. Na frente deles o Rodrigo Garro e a dupla de ataque Memphis Depay, que teve a sua oportunidade como titular, se preparou a semana toda para o jogo, e o nosso querido Yuri Alberto fazendo a dupla com ele, né? Corinthians logo no começo do jogo abriu o placar, uma roubada de bola do Memphis Depay, o cara saiu jogando errado do Internacional, né? O Depay foi esperto, conseguiu lançar o Yuri Alberto, que saiu cara a cara o goleiro do Internacional, bateu forte cruzado e fez Corinthians 1-0. O Yuri Alberto numa ótima fase, né? Com confiança, conseguindo fazer as jogadas direitinho, né? Não atrapalhando igual ele estava atrapalhando. O Yuri Alberto confiante aí, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, né? Voltou a ser o Yuri Alberto de 22 aí nesses últimos um mês e meio, mais ou menos, aí que ele tem feito os golzinhos dele, né, família? Depois do gol do Corinthians, o Corinthians teve mais uma chance de uma cabeçada do Carrilho que desviou do jogador do Internacional e foi para escanteio, se não me engano. E depois o Corinthians se acovardou, né? Teve frouxidão, foi para trás, o Internacional foi senhor do jogo até conseguir seu empate, né? O Corinthians teve diversos problemas pelo lado direito, tanto o Carrilho quanto o Mateuzinho tiveram dificuldade com o lateral esquerdo do Internacional, que eu não sei o nome, e o ponta, que eu acho que é o Wesley. Os caras passaram como quiseram, ali tava uma avenida, o Gustavo trabalhou numa jogada, teve um bate-rebate, o Kaká salvou com o peito, né? Enfim, o gol do Inter parecia estar muito maduro, e ele aconteceu, né? Numa jogada pela direita dele, da nossa esquerda, o Martinez acho que trombou com o Breno Bidon, já matou 2 jogadores do Corinthians ali.
O cara chutou, tocou no lado esquerdo, o lateral esquerdo dele chutou, desviou no nosso zagueiro, acho que foi o Gustavo Henrique, e matou o Hugo Souza, né? O gol demorou pra sair do Internacional, tá? Depois o Corinthians faz 1 a 0 e o Inter vai pra cima, o Corinthians se acovardou, ficou lá atrás, bundão, e não conseguiu fazer porra nenhuma até tomar o gol, né? Aí o Corinthians toma o gol na casa dos 30, se não me engano, e aí volta a jogar bola, né? Volta a se tentar jogar futebol, né? Rodar mais a bola. O Garro não fez um bom primeiro tempo. Embora tenha metido uma bola excelente pro Yuri Alberto no finalzinho do primeiro tempo, né? Que ele saiu correndo pela ponta esquerda. Correu, tipo, uns 40 metros. Chutou e pegou na trave, né, mano? Uma boa chance do Corinthians ali, que acaba até que bem a primeira etapa, né? Que não foi tão boa do Corinthians, né? Exceto o gol e essa jogada do Yuri, o Internacional foi muito melhor. E eu acho que teve muita frouxidão do Corinthians ali, tá ligado, mano? Me lembrou muitos tempos do ano passado, onde tava, tipo, os caras entravam como queriam na nossa defesa, tá ligado, mano? Fiquei bastante preocupado, porque não tava assim as partidas do Campeonato Brasileiro com o Ramon Dias, né? Bom, aí a gente volta pro segundo tempo, tá ligado? Com a mesma formação e o Corinthians volta completamente diferente. O Corinthians volta avassalador, o Corinthians fez um segundo tempo sensacional, tá, pessoal? Um dos melhores tempos do Corinthians na mão do Ramon Dias. Já logo de cara consegue fazer o 2 a 1 com o cruzamento do Memphis Depay na cabeça do Yuri Alberto. E o goleiro do Internacional falha, né? Mas o Yuri Alberto estava impedido, né? Aqueles impedimentos VAR que, tipo, porra, é um milésimo de centímetro na frente do adversário, a imagem não é resolutiva, né? Não tem resolução se realmente está impedido ou não. Mas estava impedido, o gol foi impugnado, né? O Corinthians continuou em cima, continuou roubando muito a bola, né? Carrilho fez uma partida excelente, né? Fazendo várias jogadas ali. Embora na marcação não tenha ido muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi bem na marcação e foi muito bem na armação, né? Ajudando o Garro nas jogadas, né? E o Corinthians foi crescendo, conseguindo escanteios. E um desses escanteios, o cara do Internacional botou a mão na bola, pênalti pro Corinthians. E o Roberto vai lá, bate com perfeição e coloca o Corinthians na frente do placar. Ele também na altura dos 30, mais ou menos, no segundo tempo. Acho que foi isso, né? Corinthians 2 a 1, Corinthians na frente do placar e senhor do jogo. E aí, pessoal, a gente teve momentos derradeiros da partida, né? O Corinthians perdeu 2 chances claras de gol. Uma jogada linda, bem trabalhada com o Martinez, Carrilho, Garro. O Martinez saiu cara a cara com o goleiro do Internacional, driblou o goleiro do Inter, mas foi muito pra linha de fundo, cruzou pra trás, teve um bate-rebate, acho que o Bidu chutou e o Rocher fez uma boa defesa. E depois, em outra jogada perfeita pelo lado esquerdo do Corinthians, que eu não vou lembrar agora quem fez a jogada, fez o cruzamento, o Garro chegou batendo na marca do pênalti, mano. E o Rocher fez o milagre. Cara, naquele momento eu senti que a gente ia ter um pouco de dificuldade no final. Porém, não foi no caminho que eu projetei, foi de outro jeito. O que doeu ainda mais, tá ligado? Não sei se foi antes dessa finalização do Garro, o Ramon Dias substituiu o Carrilho pelo Charles para dar uma pegada no campo ali. O Corinthians continuou na mesma pegada quando isso aconteceu. Depois ele tirou o Memphis Depay e tirou o Martinez e colocou o Ranieri e o Igor Coronado. O Corinthians continuou na mesma batida, já tinha perdido esses gols aí, mas continuou em cima. O Corinthians estava alto o jogo todo no segundo tempo, o Internacional não atacou. E aí, mano, veio as 2 substituições derradeiras do Ramon Dias, que pode ser que tenha culminado no empate do Internacional. Que foi, saiu o Matheus Bidu e saiu o Breno Bidon para a entrada de Félix Torres e para a entrada de Hugo. O Corinthians ficou no 5-4-1. Cara, assim, tem uma imagem que ficou eu tava vendo de late superior, né? Tem uma imagem que, assim, tá remoendo na minha cabeça. O Corinthians tem um lateral, quer dizer, tem um lateral pro Internacional no campo de ataque do Corinthians, no campo defensivo do Inter, né? E o Corinthians tá muito alto, marcando certinho, como fez o segundo tempo todo, né? Marcação alta, pressionando o Internacional. Quando entra o Félix Torres e o Hugo, todos os jogadores do Corinthians correm pra trás, tá ligado, mano? Porra, ali foi o momento que eu falei. Tava até assistindo o jogo com a minha irmã, com uma amiga, né? Ela até falou, cara, precisava disso, né? Porque a gente sabia que a gente ia sofrer, não pela entrada especificamente do Félix Torres, mas pela formação tática que foi a campo, né? Ficou no 5-4-1, é claro que a gente ia ficar lá atrás. E começou a chover cruzamentos do Internacional, enfim. A questão é, será que a gente ia conseguir suportar e segurar o 2 a 1? Não sei. Muitas vezes isso já deu certo já, né? Ontem não foi o caso. No bate-rebate, o cara do Internacional fez ali, depois de uma série de escanteios. O escanteio, inclusive, que saiu o gol do Inter, não foi escanteio, mas isso aí é uma polêmica aí pra arbitragem, né? E aí o cara fez um gol de letra, o Hugo quase salvou. E o Internacional empatou. No finalzinho do jogo, a gente teve uma cabeçada do Yuri Alberto, quase encobriu o Rocher. Mas, cara, doloroso, mano.
doloroso. O Corinthians fez um grande jogo. O Corinthians precisava demais dessa vitória. Se vencesse, conseguiria sair da zona de rebaixamento, pelo menos por essa rodada. É o que eu tô falando, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Só que tá acabando esse prazo e a gente precisa vencer 4 jogos. Ontem talvez não fosse o jogo que a gente fosse vencer. O Internacional vem numa ótima batida no campeonato aí, conseguiu se aplumar com o Roger Machado. Mas pelo que foi o jogo ontem, como ele se desenhou, pela boa parte do Corinthians fez, foi um pecado não ter vencido esse jogo, tá, pessoal? Triste. Triste mesmo. Cara, eu tô pra baixo, mano. Tô magoado pra caralho com o que aconteceu. Tô triste mesmo, triste mesmo. Enfim, vamos falar do pessoal. Ramon Dias, cara, entrou com a formação certinha. É como sempre ele tenta provar no 4-3-1-2, né? Achei que o time se acovardou depois do primeiro gol do Internacional, mas o segundo tempo foi muito bom do Corinthians, né? Fez as substituições que foram ok, até a derradeira última substituição que mudou o modelo tático da equipe, né? E aí trouxe o Internacional, tomou empate. O Ramon Dias também é culpado. O Hugo Souza fez boas intervenções, os gols definitivamente não foram culpa dele, né? Os dois desviou no Gustavo Henrique antes de entrar, matou ele nas 2 oportunidades, não tem que falar do Hugo Souza, né? O Mateuzinho não fez um bom primeiro tempo, teve muitos problemas ali com o Wesley, não fez um bom jogo o Mateuzinho no geral, tá? O Gustavo Henrique e o Kaká estavam cortando bem as bolas, né? Depois que o time teve um pouco de frouxidão no meio campo no primeiro tempo, eles estavam meio que salvando ali a pele do Corinthians ali na primeira etapa, embora tenha desviado no Gustavo Henrique os gols do Internacional, não consigo culpar a dupla de zaga hoje, tá? O Gustavo Henrique acaba fazendo uma partida ok. O Matheus Bidu, uma partida muito abaixo também, errou demais o Matheus Bidu, errou diversos cruzamentos, né? Tanto ele como o Mateuzinho, não foi uma partida boa do Matheus Bidu. O Martínez, como sempre, erra muito passe. No primeiro tempo ficou bastante visível de novo isso, esse nervosismo dos meio-campistas defensivos do Corinthians, né? No segundo tempo ele foi bem, desarmou, conseguiu armar jogadas, né? O Carrilho também não fez um bom primeiro tempo, mas fez um excelente segundo tempo. Gostei muito da partida do Carrilho. O Carrilho é muito consciente, né? Ganha dividida, é um cara experiente. Joga demais o Carrilho, né? O Breno Bidon também fez um bom jogo. Tanto é que ficou essa foto da partida, né? Quando o Bidon sai entre o Torres, o Corinthians perdeu ali, talvez. Perdeu não, tomou empate. O Galo também não fez um bom primeiro tempo, mas fez um excelente segundo tempo, conseguindo armar jogadas junto com o Carrilho. Não foi uma partida excelente do Galo, como geralmente a maioria das vezes ele faz, né? Foi uma partida um pouco abaixo, mas não é que chegou a ser ruim, né? Que o nível do Galo é alto, né? O Yuri Alberto, cara, o craque do jogo, além dos 2 gols, jogou muita bola o Yuri Alberto, tá? O cara tá motivado aí, tá um touro de novo, igual jogava na mão do VP. Jogou demais o nosso querido Yuri Alberto, né? Teve aquela cabeçada no final, o gol impugnado, aquela bola na trave. E o Alberto jogou demais, né? Memphis Depay foi a melhor partida com a camisa do Corinthians, né? O Memphis Depay vem evoluindo, né, nos seus jogos, né? Deu assistência pro gol do Yuri Alberto, achei que ele tava parecendo um jogador de futebol, pelo menos ontem, né? Aquele negócio, né? Pelo tanto que ele ganha, ele vai ser cobrado. Mas dá pra você ver uma curva de melhora física do Memphis Depay, né? Ontem ele foi bem mais útil em campo, né? Não estragou a jogada, não tava tão pesadão. Tem margem ainda pra melhora, né? Fez um ótimo cruzamento pro Alberto, tava impedido, né? Supostamente. Fez um bom jogo o Memphis Depay. Tem muita coisa pra melhorar, né? Mas fez um bom jogo. Os caras que entraram, o Charles entrou bem. Achei que não foi culpa dele, o gol do Corinthians. Entrou na pegada do Carrilho, combatendo ali. O Corinthians continuou alto no jogo. O Igor Coronado e o Ranielli, mesma coisa, entraram bem na partida. O Corinthians se manteve alto no campo, na mesma proposta, né? Não vou botar culpa nem no Hugo. Lembrei agora que fez o cruzamento pro Galo foi o Hugo, né? Que ele chutou e o goleiro defendeu, né? Do Internacional. Mas quando entra o Hugo e o Félix Torres... O Hugo entrou antes do Félix Torres? Porque tem uma hora que muda, né? O sistema tático do Corinthians. Mas o cruzamento foi do Hugo pro chute do Garro, né? Ou foi do Bidu? Não vou lembrar agora. Mas vai ficar essa foto do jogo, né? Quando entra o Hugo e o Torres, o Corinthians toma empate ali, né? Se acovarda, vai lá pra trás e reza pra acabar o jogo. E não foi suficiente, né? O Corinthians, mais uma vez, não conseguiu segurar a partida. É isso, pessoal. O Corinthians continua na 18ª posição. Ainda não tá perdido, não vamos jogar a toalha. A gente vai continuar batalhando. Fica mesmo assim a dor, tá ligado, mano? Esse calvário que é essa fuga da zona de rebaixamento, nada dá certo. Essa briga infinita que a gente tem. E parece que a gente nunca consegue sair, né? A gente tá sempre uma vitória de sair, nunca consegue essa vitória no dia D, né? No dia quando precisa. Voltando da parada da FIFA, a gente vai ter que vencer o Atlético Paranaense, querendo ou não, mano, vai ter que vencer. Porque precisa vencer 4 jogos e o Atlético Paranaense, diferente do Internacional, é uma equipe vencível hoje em dia, né? Então,
Não que o Inter não seja, mas eu digo, a projeção pré-jogo é diferente, tá ligado? Enfim, pessoal, como é que vocês ficaram aí depois desse empate frustrante contra o Inter? Falem pra mim nos comentários, certo? Dito isso, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!